A Paty está ali tentando ajustar a câmera dela. Então vamos lá, gente. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Graça, Bom obrigado aí dia. mais uma vez pelo convite, pela Ah, parceria, né? Que agora é oficial. Então, a Graça agora já é minha chefe. Ou seja, vai me delegar um monte de trabalho, mas tudo bem. e Para vai isso. trabalhar agora. O Rodrigo Boa, estava de férias e agora ele vai começar a trabalhar. exatamente. Então, tô bem empolgado, bem feliz. Falei isso pro Henrique ontem, que acho que vai ser aí uma fase bem bacana da Puri, que Com certeza. vai é, acrescentar muita informação aí para a empresa. Gente, então, primeiramente, bom dia, como eu falei. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Granzotti, eu sou biólogo, nutricionista. É, eu deixo aqui já a minha rede social, os meus contatos. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, daquilo que eu estudo, é só me seguir lá no Instagram, né? Então, eu sempre falo que o Instagram também é uma extensão das minhas aulas. Muitos dos meus alunos interagem ali na rede social, tiram dúvidas, perguntam, enfim, eu acho que é uma boa plataforma para a gente estender aí os nossos discursos. Então, fique à vontade para me seguir lá, para conhecer um pouquinho daquilo que eu faço. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem contextual e que, de fato, se insere aí num período de férias, de verão, enfim, que envolve os cuidados que a gente tem em relação à pele diante dessa exposição excessiva, né? E que, de certa forma, pode ser até danosa para o nosso organismo. Então, a ideia aqui é a gente debater, discutir, trocar uma ideia sobre quais são as melhores intervenções, né, diante dessa exposição excessiva, principalmente à radiação, e como a gente pode até melhorar, né, o aspecto da pele mediante a suplementação e os tratamentos estéticos. Então, eu vejo um pouco disso no consultório, a quantidade de pacientes que vêm, né, do período pós-férias, né, daquele período de alta exposição, e estão ali preocupados com uma mancha, estão preocupados ali com uma pele mais craquelada, desidratada, enfim, todos aqueles efeitos que de fato têm relação com esse alto nível de exposição, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar, para questionar, a hora é de vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre a pele, né? De certa forma, o tecido cutâneo é o tecido, né, o órgão que tem maior contato direto com o meio externo, né? Então, a pele sofre bastante em relação aí a essa exposição. Então, são vários os fatores extrínsecos, principalmente, que acabam mudando o comportamento do tecido. Eu costumo dizer que a pele é uma estrutura extremamente dinâmica. Então, ela não é igual todos os dias, porque todos os dias a gente se expõe a algum determinado fator. E os principais fatores que, de fato, influenciam diretamente no comportamento da pele vêm do meio ambiente, né? Então, o cenário extrínseco, né? Aquilo que vem de fora, ele acaba afetando drasticamente todo o comportamento da pele. E a pele, de certa forma, tem que se adaptar a essa realidade, né? Então, constantemente a gente está modificando as suas estruturas. Em termos de composição, né? Ela é igual, mas, de certa forma, diante de alguns contextos, ela vai aumentando ou diminuindo ali algum dos seus componentes, né? Uma coisa interessante que muito dos efeitos dos fatores extrínsecos, né, quando atuam no tecido, eles se acumulam na pele. Então, muito dos danos são cumulativos, né? Então, quando a gente fala de envelhecimento, né, ou fotoenvelhecimento, quando você olha para aquela pele madura, boa parte daquele aspecto clínico estético, né, do paciente é uma história. Então, eu costumo dizer que a pele ela tem essa capacidade de acumular esses danos, né? E ao longo do tempo ela vai sinalizando isso de alguma forma. E talvez, né, a vitrine mais explícita de uma pele envelhecida seja de fato a presença de manchas, o aumento de rugosidade, né, uma pele desidratada. Então esses são aí talvez os principais componentes clássicos, né, do processo de envelhecimento. É lógico que o envelhecimento ele é uma coisa intrínseca do indivíduo, é algo natural, mas vários fatores podem contribuir com esse fenômeno, dentre os quais, né, como eu disse,
esses elementos que vêm do meio ambiente, né? Eu costumo dizer que todos esses fatores dos quais a gente tem contato direto todos os dias, eles aceleram todo esse processo, né? E aí cabe nós, né, enquanto profissionais da área da saúde, nutricionistas, enfim, tentar intervir isso nos nossos pacientes. Existem diferentes estratégias, como eu falei, nutricionais, nutracêuticas, os próprios procedimentos estéticos estão aí para isso, para a gente tentar minimizar esse impacto. É possível reverter? Muitas vezes né? Mas sempre envolve aí uma participação direta dos nossos pacientes. Então, olha só que interessante, à medida que nós envelhecemos, né, a gente tem uma alteração na composição das estruturas do tecido, né? Como eu falei, as estruturas são as mesmas, elas só alternam em relação às suas concentrações. Então, isso é afetado diretamente por agentes endógenos, né, e fatores extrínsecos. Então, a pele, como eu falei, é uma estrutura extremamente dinâmica. Essa dinamicidade é uma característica bem particular do tecido cutâneo. E quando a gente fala dos diferentes fatores que influenciam diretamente a pele, né, muitos dos quais a gente consegue manipular. Isso é legal. Tanto é que quando a gente fala, quando a gente resgata esse conceito, esse contexto para a nutrição, ou para a nutrição estética, a gente entende o impacto que a gente gera, né, no paciente quando a gente controla algumas variáveis, sobretudo, por exemplo, o aspecto nutricional do indivíduo. Então, a pele, ela tem aí, ela sofre influência de vários fatores, mas a maior parte deles são manipuláveis. A gente consegue interferir de forma direta, né? Então, os poluentes ambientais, a gente consegue criar barreiras físicas que acabam minimizando diretamente esse contato. A gente tem aqui a parte do sono extremamente fundamental, né, para o tecido cutâneo. Então, melhorar, né, aquele período de repouso acaba gerando um impacto bem significativo sobre a pele, inclusive, né, eu vou abrir aqui um parênteses, todas as células do nosso tecido cutâneo, da nossa pele, tem um relógio biológico, né? Existe ali genes que são regidos por um ciclo circadiano. E muito das atividades celulares da nossa pele acontecem enquanto a gente está dormindo. E talvez ali um dos fenômenos que a gente mais procura desenvolver no paciente é a produção de colágeno. E esse período do repouso, né, o sono, é o momento do seu dia que você mais produz essa proteína. Então, aquele conceito, aquela ideia do sono da beleza, ele realmente existe, porque você produz colágeno enquanto você não está no seu período de vigília. Então, dormir é extremamente importante. E aí a gente até faz um raciocínio clínico de repente, colocar a suplementação de um colágeno, de dos peptídeos de colágeno, nesse período mais específico, que é o período de repouso, mas que suas células da pele, né, o fibroblasto, por exemplo, está mais ativo. A gente também tem como manejar o estresse, né? Então, a gente sabe que hoje esse estresse emocional, o estresse físico, enfim, né, que a gente está em contato direto todos os dias, pode afetar também a qualidade do tecido, né? A gente fala muito do excesso de cortisol, né? E esse excesso de cortisol pode influenciar a qualidade da pele, né? Reduzir ali a quantidade de glicosaminoglicanas, por exemplo, de ácido hialurônico, de colágeno, de elastina. Então, o nível de estresse do paciente vai sinalizar ali algumas modificações importantes no tecido. Variações de temperatura, gente, né? Isso aqui a gente vê em Curitiba. Curitiba tem ali as 4 estações de um único dia. Então, de manhã está 4 graus, de tarde já está 30. Essa variação de temperatura, ela também afeta as estruturas da pele, né? Então, diante das altas temperaturas, até como uma estratégia de defesa, tua pele produz mais sebo, mais oleosidade, né? A gente percebe isso no verão, por exemplo, né? Você está ali na praia e você percebe que tua pele, teu cabelo, está mais oleoso. Isso é uma estratégia de defesa, né? Justamente para evitar a perda excessiva de água. Agora, no inverno, não. No inverno, tua pele resseca, desidrata mais fácil, porque as baixas temperaturas inibem, por exemplo, o processo de sebogênese, de produção de lipídio. Então, você tende a desidratar mais no inverno e as pessoas bebem menos água nesse período. Olha só que interessante, né? A gente não tem tanto hábito de beber água no inverno por conta das baixas temperaturas, mas é o período que a gente precisa mais hidratar a nossa pele, né? Enfim, então são vários contextos, né? E que quando a gente se apropria desses entendimentos, a gente consegue fazer atuar de forma bem direta sobre a pele dos nossos pacientes. E talvez o principal fator ambiental, né, que de certa forma altera
de forma aguda e crônica, né, as estruturas do tecido cutâneo é a radiação, né? Sem sombra de dúvida, a luz solar hoje ela é entendida aí como um dos principais componentes do meio ambiente que altera drasticamente, né, os componentes da nossa pele. Então, talvez ali, dentre os mecanismos que induzem ou que aceleram, né, no processo de envelhecimento cutâneo, a luz solar, né, a radiação, é entendida como o mais importante, né? E também é onde você tem a maior quantidade de estudos, né, mostrando os efeitos da radiação sobre o tecido. Então, a luz, né, ultravioleta, ela tem diferentes comprimentos de onda, e esses diferentes comprimentos de onda atingem diferentes camadas da nossa pele, né? Então, você tem aí desde a epiderme sendo afetada por esse processo, até as camadas mais profundas, como a nossa derme, onde a gente tem aqui o colágeno, a elastina, e é de fato a região que mais se associa com o processo de envelhecimento. Então, veja que o sol diretamente sobre a pele, né? Eu falo que a exposição inadequada ao sol, tá? Porque se expor ao sol é bom, né? A gente precisa dessa exposição para produção de vitamina D, para produção de outros neurotransmissores que acabam até modulando aí o nosso humor, né? Enfim, mas a exposição excessiva, ela é danosa, tá? Ela é responsável, sim, por uma série de problemas, né, de danos que podem alterar as estruturas do tecido, tá? Então, o sol, hoje, é o componente ambiental que mais tem estudo e que mais afeta aí, né, a organização do tecido. E a gente vê que diretamente esses fatores, né? Aí eu vou colocar aqui tanto os intrínsecos como o extrínseco, né? Que é a soma de todos os fatores, né? Os fatores endógenos, aquilo que é meu, e aquilo que eu recebo de fora, né? Eles, olha só, modificam drasticamente todas essas estruturas. Então, uma pele jovem, a gente vê que existe uma grande quantidade, principalmente de células, né? Que compõem aí a nossa pele, fibroblastos, queratinócitos, enfim. Então, aqui a gente tem vitalidade, a gente tem células produzindo, né? Elastina, colágeno, né? Promovendo uma boa epitelização. Mas à medida que a gente vai envelhecendo e à medida que a gente vai se expondo a esses fatores, olha só, os componentes desse tecido, eles vão reduzindo, né? E a densidade dessa pele diminui. Então, existe uma tendência, na medida que a gente envelhece, né? Da gente perder espessura no tecido cutâneo, né? Talvez você já tiveram essa experiência de pegar no braço, na mão de uma senhorinha de idade. Já perceberam como a mãozinha, a pele delas é extremamente fina e frágil, né? E isso tem relação com a perda, né, desses componentes estruturais que ao longo do tempo, né, vão se reduzindo mediante aí o fator idade ou mediante a exposição dessa pele aos fatores extrínsecos. Então, durante o processo de envelhecimento, né, ou mediante a exposição crônica a esses fatores extrínsecos, você tem perdas dessas estruturas, tá? Então, a pele acaba respondendo positivamente, né, a esses elementos, ok? E talvez quando a gente entende quais são os principais fatores de degradação de todo esse processo, né, de envelhecimento da pele, né, a maior parte dos estudos, eles enaltecem a produção, o aumento, né, da atividade dos radicais livres. Então, as espécies reativas de oxigênio ali que estressam o tecido são os principais fatores, né, indutores desse processo, e o processo inflamatório, né? Então, são dois mecanismos deletérios para a nossa pele. Eu sempre falo que a manutenção do tecido, quando a gente pensa em promover qualquer tipo de estratégia que visa preservar a pele desses fatores, é aumentar a capacidade antioxidante, né, dessas estruturas. Então, tudo que a gente faz de intervenção, a gente vai ver isso nos slides mais para frente, está associado com o aumento da capacidade antioxidante do nosso organismo. Essa talvez seja a principal estratégia de defesa nutricional que a gente possa desenvolver para minimizar esses danos. E, gente, quanto mais velha essa pele, quanto mais velho esse indivíduo, né, maior é a quantidade de antioxidantes que ele precisa. Primeiro, porque o sistema natural dele, de defesa, né, o sistema antioxidante dele endógeno, ele já está comprometido. Então, ele já não tem uma eficiência no sentido de combater esses radicais livres. Então, ele precisa mais do suporte nutricional. Então, quanto mais velho esse indivíduo, né, maior é o suporte que a gente tem que dar para ele em relação ao uso, o consumo desses antioxidantes, principalmente por vias orais.
Então, essa transição, ou seja, à medida que o indivíduo envelhece, há essa redução, né, da capacidade antioxidante, a gente tem que reforçar isso nesses pacientes, tá? Então, os principais componentes que afetam todas essas estruturas são, sim, o aumento da produção de radicais livres. Olha só que legal. Então, à medida que você envelhece, né, todos esses fatores agudos ou crônicos, né, acabam aí elevando a produção dessas substâncias, né, desses radicais agressivos e, olha só, degradam, né, principalmente o componente de matriz. Então, aqui, esses fragmentos de colágeno, de elastina, enfim, já não dão sustentação para a sua pele. Isso aqui acelera, né, o mecanismo de envelhecimento, torna aquela pele mais flácida, mais envelhecida, mais cheia de ruga. Então, isso aí é mediante o aumento da degradação, tá? Induzida pela produção dos radicais livres. Olha só uma pele jovem, aquela pele ali de 20, 25 anos, né? Ela está plena no sentido de ter as suas estruturas intactas e estar produzindo essas substâncias, né? Então, essa diferença é explícita e a gente vê isso na maior parte dos estudos, né? E, de fato, o que a gente tem que fazer é minimizar todo esse dano gerado no tecido. Então, combater a produção desses radicais livres mediante essas exposições é fundamental para a gente preservar, tentar preservar ao máximo, né, essas estruturas. E provavelmente vocês já ouviram falar no banco de colágeno, né? Que é uma estratégia, um mecanismo de manutenção do tecido a longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? Que hoje, né, a gente tem formas, né, de estimular a produção dessas proteínas, né, desses componentes da nossa pele, preservá-las para que quando esse indivíduo chegue numa idade mais avançada, numa idade mais madura, ele tem um volume maior dessas proteínas, dessas substâncias no tecido, que de fato impedem, ou melhor, até sinalizam, né, retardam esse processo de envelhecimento. Então, o que se faz hoje, né, a longo prazo, é aumentar, né, a quantidade de proteínas no tecido. Eu sempre costumo dizer que essas estratégias de elevar o banco de colágeno, né, ela tem que acontecer o quanto antes. Então, se eu pego uma paciente que chega com esse discurso para mim por volta dos 50 anos de idade, esse fenômeno já não é mais possível, né? Porque ela já tem um tempo bem significativo de dano, de degradação do tecido. Então, todas essas condutas, elas devem acontecer na mulher, né, ou no indivíduo, enquanto jovem. Então, eu tenho que estimular a produção dessas proteínas, desses componentes de matriz, enquanto o indivíduo ainda ele é jovem, está no seu ápice de produção. Quando ele está nesse cenário aqui, ó, que aqui a gente tem uma alta atividade desses fibroblastos, uma alta ou elevada produção de componentes de matriz, então tem que aproveitar isso aqui, ó, para quando ele chegar nessa idade, ele esteja muito próxima disso aqui, tá? Então, o que que eu uso de referência na minha prática clínica? Eu pego dados epidemiológicos. Então, vamos pensar que, por exemplo, no Brasil, a idade média das mulheres que entram em menopausa é por volta dos 40 a 45 anos. Então, isso é um dado nosso, da nossa realidade. Então, a mulher ela entra em menopausa por volta dos seus 40 a 45 anos. Isso significa que boa parte dos hormônios sexuais que ela produzia já não se produz mais, né? E a gente sabe que os hormônios sexuais, sobretudo o estrogênio, é extremamente importante para a pele. Então, qual é o raciocínio adequado? A gente tem que antecipar essa ideia, né, esse fenômeno, em 10 anos. Então, se eu quero elaborar qualquer tipo de protocolo, de estratégia para aumentar o meu banco de colágeno, esses procedimentos, esse estímulo, ele tem que acontecer, ou ele tem que começar a ser feito na mulher por volta dos seus 30 a 35 anos de idade. Essa é a idade adequada ou ideal para a gente começar a fazer procedimentos que aumentam, que evolumizem esses componentes no nosso tecido cutâneo. Quando essa mulher tem esse entendimento, né, essa preocupação, quando ela vai chegar lá nos seus 40, 50 anos de idade, né, o efeito do envelhecimento na pele é bem mais suave, porque ela já preparou esse tecido ao longo do tempo, né, para evitar todo esse processo, diminuir todo esse efeito no tecido, né? Então, quando a gente fala de banco de colágeno, a gente está falando de procedimentos, né, de estratégias que aproveitam esse cenário para que quando ele chegar aqui, a gente não tenha tanto dano no tecido ao ponto de sinalizar uma pele envelhecida. Então, o que a gente tem que usar, né? A lógica
fisiológica, né, do nosso envelhecimento. E nas mulheres isso tem relação com o final do ciclo reprodutivo. Então, em mulheres, esses tratamentos, né, estéticos, preventivos, têm que começar por volta dos 30 anos de idade, tá? Então, são tratamentos, lógico, né, mas são menos invasivos, não, é só para a gente preservar e manter essa pele intacta, tá? Ao ponto de deixar ela mais preparada para o processo de envelhecimento. Então, essas estratégias são extremamente importantes quando a gente fala de estética. Isso evita justamente isso aqui, ó, né? Esse envelhecimento, né? E olha só, quando a gente fala dos sinais clínicos, é isso aqui que a gente está falando, ó, de uma pele extremamente, né, enrugada, né? Cheia de demarcações e manchas, que tem efeito direto também, ó, do processo dos fatores ambientais. Então, preservar o tecido desses fatores e otimizar em termos de procedimento, isso aqui, ó, vai deixar uma pele bem mais bonita nessa idade, tá? O que eu quero dizer com isso? Que as intervenções aqui são muito mais agressivas, né, e muito mais invasivas. E o paciente nessa idade, quando ele busca procedimentos para rejuvenescimento do tecido, ele vai ter que investir muito mais dinheiro e ele, com certeza, ele vai sofrer mais, né? Porque aqui os procedimentos, de fato, são mais invasivos. Então, as prevenções, as estratégias preventivas, de fato, minimizam isso ao longo do tempo, tá? Então, isso aqui é um sinal do envelhecimento, né? Que é somado, sobretudo, pelos fatores ambientais. E olha só que legal, né? Os mecanismos de degradação da nossa pele. Então, toda vez que a gente se expõe ao sol, lembrem sempre disso, que exposição ao sol, às vezes a gente não vê o dano naquele momento. Vê quando a gente se queima, né? Quando a tua pele está vermelha. Isso já é um sinal explícito de um dano bem expressivo, né? Então, quando aquele indivíduo queima a pele, fica vermelho, aquilo é inflamação, pura inflamação. Então, aquilo é um dano bem agressivo para o tecido. Então, ali você tem uma infinidade, né? Uma tempestade de citocinas pró-inflamatórias, de dano oxidativo, que está ali afetando a sua pele. Ao longo do tempo, essa exposição, ela aumenta, além de aumentar essa produção de radicais livres, olha só, ela vem degradando componentes da sua pele, da nossa matriz. Ó. Então, mediante essa exposição, você tem aí um aumento expressivo de enzimas, proteases, como as metaloproteinases de matriz, que degradam o nosso colágeno, que fragmentam essa proteína na nossa pele. A gente tem aqui ó, as hialuronidases, que são as enzimas que degradam o nosso ácido hialurônico. A gente tem as elastases, que são as enzimas que degradam a nossa elastina. Então, ao longo do tempo, todo esse dano ó, culmina aí com esse aspecto envelhecido do tecido, tá? E olha só que legal, não adianta nada o indivíduo, e eu vejo isso muito na clínica, né? Períodos ali antes das férias, a mulherada faz botox, faz preenchimento e mete ácido hialurônico, então sai da clínica bonitona. E aí na semana seguinte ela vai para a praia e tipo não tem cuidado nenhum com o tecido, né? Uma das enzimas que vai ajudar a degradar mais esse ácido hialurônico que ela injetou, olha só, é a hialuronidase. Então, um dos cuidados que a gente sempre orienta para paciente após qualquer tipo de procedimento, né? Seja o uso de bioestimuladores, seja de preenchedores, é cuidar da exposição, porque esse fenômeno aqui, ó, estraga qualquer tipo de procedimento estético que você fez antes das suas férias. Então, é aquela coisa, você gasta ali rios de dinheiro, e se você não cuida no pós-procedimento, né, você praticamente joga tudo aquilo que você fez fora. Então, esse excesso de exposição, né, aumenta a degradação do teu preenchedor, aumenta a degradação do seu bioestimulador, ou seja, em hipótese alguma, eu tenho que deixar esse excesso de radiação afetar a minha pele no pós-procedimento. Então, entendo que o que a gente faz, às vezes, de estratégia com o paciente é tentar minimizar isso por vias nutricionais, porque a gente consegue interferir diretamente nesses mecanismos, né? A gente sabe que vários nutrientes, compostos bioativos, fitoterápicos, né, minimizam esse dano. Então, isso ajuda, inclusive, aquele paciente que é esquecido, que não passa protetor solar, que está na praia, que está bebendo, que tem perdeu todo aquele cuidado ou aquelas orientações que foi passada para ele em consultório. Então, vejo que toda essa exposição, ela tem aí um efeito direto, né, sobre a estética do tecido, né? Então, são vários as estruturas da nossa pele que são afetadas por essa exposição. O excesso de radiação, por exemplo, ó,
além de degradar, né, o nosso colágeno, a nossa elastina, ela também aumenta a nossa desidratação pela alta exposição, né? Então, toda vez que você se expõe ao sol, né, que você não protege esse tecido, você acaba ali perdendo mais água, né, para o meio ambiente. Você cria rupturas, danos, fissuras nesse tecido e a água sai de forma mais aumentada. Então, essa radiação também eleva o nível de desidratação do tecido, tá? Então, a gente tem que pensar aí nos cuidados para manter essa integridade e esse reparo tecidual sempre adequado. Ó, então, a exposição solar, né, gera uma série de danos, né, uma série de alterações estruturais, e esse processo todo está associado com o aumento, ó, nas espécies reativas de oxigênio. Então, vejam que todas as intervenções acontecem aqui, ó, na redução da produção dos radicais livres. E a gente tem dois mecanismos, né, de defesa, né, para minimizar esses danos. A gente tem aí o nosso sistema antioxidante endógeno e a gente tem aí o suporte nutricional, né, que ajudam a dar conta desse dano diante da diminuição da nossa capacidade antioxidante. Então, todas as intervenções acontecem aqui, ó, justamente na redução, né, da produção desses radicais livres. Então, é isso aqui que vai gerar todo o dano no tecido. Aquilo que eu falei para vocês, ó, então, excesso de radiação, ó, ele afeta, inclusive, a nossa epiderme, ó, cria essas pequenas fissuras no tecido que aumentam a nossa perda de água excessiva. Então, quando você perde água, né, por evaporação pela pele, esses mecanismos de defesa, de prevenção e até de estímulo de componentes do tecido, eles não acontecem mais. Então, olha só, por isso que a gente tem que manter a integridade dessas estruturas, né? Justamente para que essa radiação, né, essa luz, não comprometa aí os componentes da nossa pele. Então, esse excesso de dano, ó, gera morte celular por apoptose, aumenta os níveis de desidratação, né? Diminui a produção de colágeno, né? Reduz o volume de fibroblastos na pele. Então, tudo isso ele acontece de forma aguda, mas de forma mais significativa, de forma crônica, tá? Então, a maior parte do dano como eu disse, é cumulativo. E aí a gente já começa a pensar em algumas recomendações e orientações, inclusive protocolos que a gente pode fazer e passar para os nossos pacientes. Uma das coisas que elevam o teor de hidratação da pele, né, é a suplementação de peptídeos de colágeno, né? Então, os estudos mais recentes, eles mostram que o fato de você consumir, né, esses peptídeos, eles auxiliam nos mecanismos de defesa e de proteção da sua pele, principalmente nessa estrutura, né, na região da sua epiderme. Então, a sua pele, principalmente na camada mais apical do teu tecido, a gente tem uma estrutura que está intimamente ligada com os mecanismos de defesa. E uma delas é, de fato, impedir a perda de água transepidermal, né? A desidratação. Para que você retenha água no tecido, gente, você precisa recobrir essa pele com ácidos graxos, né? Com gordura. Então, a nível de epiderme, né, na camada mais superior da nossa epiderme, a gente tem um manto lipídico, né? E esse manto lipídico recobre, né, as nossas células e repõe, né, entre essas células esse manto de gordura. Isso aqui é suficiente para manter o teor de água dentro do tecido. Eu até costumo dizer que cremes hidratantes, eles não hidratam a pele. Cremes hidratantes, eles servem para repor esse manto lipídico que você perdeu mediante aí uma exposição, uma fricção, enfim. O que hidrata a pele é o que você bebe em termos de líquido, em termos de água, tá? E o que retém a água nessa pele, de forma natural, são essas gorduras, né? Esse manto lipídico que recobre o tecido. Então, o fato de você passar um creme hidratante na sua pele, você repõe aquilo que tua pele não está produzindo mediante algum fator estressor, tá? E para manter essa pele hidratada, eu preciso beber água, né? E uma das coisas, olha só que legal, que estimula a produção desse manto lipídico, né, nas nossas células, é a suplementação, o consumo de peptídeos de colágeno. Então, parece que a suplementação oral desses peptídeos acabam estimulando, né,
essas células do tecido, esses queratinócitos, a produzir uma quantidade maior de sebo, tá? Então, no verão, né, é um período bem propício para a gente repor. Na verdade, a ideia é repor o ano inteiro, né? Mas mediante aí essas variações de temperatura ou mediante aí a incidência de fatores ambientais sobre o tecido, né? Muitas vezes a estratégia para a gente melhorar todo esse aspecto de hidratação da pele é fazendo uso dos peptídeos de colágeno. Então, o peptan, né, que talvez seja aí os peptídeos que têm na sua concentração maior quantidade de aminoácidos, são os mais adequados para esse processo, tá? Então, vejo que manutenção do teor de água na pele é colágeno dependente. Eu posso fazer isso com a suplementação dos peptídeos de colágeno, né? Então, eu acabo preservando aí a quantidade de água na pele, né? E mais do que isso, ó, eu reduzo, mediante a suplementação de peptídeos de colágeno, até mesmo dos antioxidantes orais, como eu falei, a degradação, olha só, da nossa matriz. Então, eu mantenho a integridade de epiderme e mantenho a integridade da nossa derme, né? Então, esse efeito nocivo do sol, da radiação, tem relação aí com a degradação desses componentes da derme também, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Intervir aqui em todos esses processos que acabam degradando esse tecido. Olha só que legal, uma das coisas que eu acho interessante em termos de fotoproteção, né, para a gente reduzir o dano dessa radiação sobre a pele, além dos peptídeos de colágeno, é o uso do ácido hialurônico, né? Então, a gente tem alguns estudos, né, mostrando que o uso oral do ácido hialurônico, ele tem uma capacidade, uma atividade fotoprotetora enorme. Por quê? Porque, de certa forma, né, quando você suplementa ou quando você preserva essa substância na sua pele, você tende a manter uma quantidade maior de água no tecido. E a água é extremamente importante para as inúmeras funções que sua pele desempenha. Então, alguns estudos vêm mostrando que a suplementação do ácido hialurônico é uma estratégia eficaz para, além da gente perder, né, a gente reduzir a perda de água transepidermal, manter função de tecido, né? Então, esse ácido hialurônico que compõe, é um dos componentes da nossa matriz, né? Ele também tem papel sinalizador. Isso significa que ele estimula as células a trabalhar, né? Então, faz muito sentido, né? Dentro dos nossos protocolos, na nossa suplementação, a gente incluir ali, né, o ácido hialurônico, porque de fato ele tem um impacto bem significativo sobre o tecido cutâneo. Então, duas substâncias que vão agir diretamente sobre a pele e que a gente já tem níveis de evidência aí justificando o uso, peptídeos de colágeno e ácido hialurônico, tá? Então, esses dois componentes, eles são muito bem-vindos dentro da nutrição estética, porque os efeitos sobre o tecido são bem significativos, tá? Então, quem quiser até buscar níveis mais, evidências mais sólidas, né? Depois eu posso passar algumas referências mais atuais que já fazem ali estudos de meta-análise, enfim, que já dão um nível de evidência de suplementação bem bacana para a nossa prática clínica. Então, eu gosto bastante dos peptídeos de colágeno e do ácido hialurônico como estratégias de fotoproteção, tá? E outro fenômeno associado aí aos mecanismos de proteção da nossa pele, né, é a pigmentação, a melanina, né? A melanina é uma substância, um pigmento produzido pelos melanócitos a fim de absorver ao máximo essa radiação, né? Eu até levantei uma discussão ontem nas minhas redes sociais, né, falando, enaltecendo a importância da melanina, né? Então, dentro de um contexto biológico, evolutivo, aí puxando um pouco a sardinha para a biologia, né? A melanina, ela é extremamente importante porque ela preserva algumas vitaminas da nossa pele, tá? Em especial o ácido fólico. A gente está falando de epiderme, né? E os melanócitos ficam depositados na epiderme. A epiderme é uma estrutura da tua pele que tem uma alta taxa proliferativa, né? Então, a taxa de renovação da epiderme é muito rápida, né? Em 28 dias você renovou praticamente esses queratinócitos, né? O queratinócito que sai daqui, que vai parar aqui, em 28 dias já não existe mais. Então, são células que têm uma alta taxa de divisão celular, de proliferação. São ácido fólico dependente. Então, para a gente manter a integridade de epiderme, né, essa vitamina é extremamente importante. E uma das formas, né, uma das estratégias evolutivas, né, que permitiram aí a gente manter essa qualidade de pele, mais do que isso, preservar o ácido fólico do organismo, foi pigmentar o nosso tecido. A melanina ela só existe, né, como uma estratégia de proteção.
ou seja, para preservar de fato essas estruturas. E uma das estruturas, ou um dos componentes que são preservados, são aí os nossos, são os níveis de vitamina, né, de ácido fólico, de ácido fólico do organismo. Então, pigmentar a pele é uma resposta de adaptação ao meio para preservar a função de tecido, né? Então, toda vez que eu vou para a praia, né, que eu fico moreno, eu estou aí criando, de forma endógena, né, uma estratégia de preservação, né, de evitar o dano excessivo sobre o meu tecido cutâneo. Quem faz isso é a melanina, porque ela absorve muito dessa radiação e evita o máximo de dano no tecido. Quando a gente fala de melasma, de hipercromia, a gente está falando de um excesso de produção, né, que, de certa forma, né, não traz nenhum efeito danoso a longo prazo para o indivíduo. É mais uma alteração estética. Embora algumas literaturas falam que melasma já tem relação com o processo inflamatório sistêmico, tá? E de fato é verdade, né? Mas dentro de um contexto inicial, né, o problema ele é mais estético do que orgânico, tá? E isso tem relação com uma elevada produção dessas células, desses melanócitos, né, a fim, como resposta, né, desses estímulos que a gente recebe praticamente do meio ambiente. Então, hoje a gente sabe que o principal fator indutor da melanogênese é a exposição solar, e a gente vê que o melasma, né, ou essas hipercromias aparecem geralmente nas regiões onde você tem uma alta exposição, então a região da face, enfim, são as regiões onde mais aparecem essas manchas, e é fato que isso é um efeito crônico, né? Tem relação com a exposição excessiva a longo prazo, tá? Então, a melanogênese, né, que é esse fenômeno de produção de melanina, acaba sendo aí uma das estratégias que o seu corpo tem justamente para preservar o dano da radiação. Então, todo o cuidado que eu tenho, né, ou todas as estratégias que eu faço para preservar a pele, né, da luz, vai diminuir a atividade desses fibroblastos, né? A gente sempre fala que indivíduos que são mais propensos a hiperpigmentar ou já apresentam um histórico de melasma, né? A condição essencial deles é protetor solar e fotoprotetor. Até porque, né, o melasma, ele é um distúrbio que, né, nas literaturas, ele é descrito como algo que não tem cura. A gente diminui a atividade e a função dessas células, desses melanócitos, mas quando estimulados, eles podem aumentar drasticamente a sua atividade, né? Então, o indivíduo que tem melasma tem que ter ali um extremo cuidado em relação à sua pele, justamente para não estimular todo esse processo, né, de melanogênese. E olha só, como eu falei, essa melanina, né, a gente vê que o aspecto, é, o pigmento da pele, né, ou a pele mais pigmentada, ela se concentra nessa região. Olha só que interessante. Então, aqui a gente tem em volume, né, ou em quantidade, as pessoas com a pele mais pigmentada. Lógico, porque essa região do globo terrestre é a região com maior incidência de luz. Então, como eu disse, a pigmentação da pele é uma estratégia de defesa, e do ponto de vista evolutivo, né, foi o que permitiu a gente expandir aí, né, os nossos territórios. Vale lembrar que o ácido fólico, né, como eu estava falando anteriormente, ele é importante para o processo de reprodução, né? Então, a mulher em especial, ela acaba dependendo muito dessa vitamina porque é uma vitamina essencial para o processo reprodutivo. E quando a gente faz esse link, né, da evolução, da biologia evolutiva com a nutrição, né, e com o aspecto reprodutivo do ser humano, olha só que maluco. Uma das condutas que eu adoto, né, principalmente nesse período de alta exposição, de altas temperaturas, é suplementar ácido fólico para quem de fato vai para esses locais ou para esses ambientes onde tem uma grande incidência de luz. Isso culmina com o nosso verão, né? Porque no nosso solstício, né, a gente tem a maior incidência de luz nesse período. Então, nas minhas pacientes em especial, quando está se aproximando do verão, eu tenho por hábito suplementar ácido fólico, porque aquela paciente que não se cuida, aquela paciente que se expõe, que não tem os cuidados de passar o protetor, de fazer a suplementação, cara, é batata. Ela voltar de férias, os níveis de ácido fólico dela estão baixinhos, tá? Então, dentro das minhas prescrições, né, pré-verão, pré-férias, né, enfim, eu coloco o ácido fólico porque eu sei que, mediante essa exposição, ela vai depletar. E luz solar depleta ácido fólico, gente, não há dúvida sobre isso, tá? Então, imagine aquela mulher
que não sabe que está grávida, que está gestante, e ela vai para a praia e ela se expõe, né? Ou seja, os níveis de ácido fólico dela vão diminuindo mediante essa exposição. Então, isso pode ser um fator de risco, né, para as mulheres em idade fértil. Então, dentre os protocolos de vocês, dica, né? Então, está se aproximando do verão, né? Ou o paciente está chegando desse período pós-férias, né? Avaliem os níveis de ácido fólico da paciente de vocês, porque em grande maioria, né? Principalmente no público feminino, os níveis de ácido fólico tendem a reduzir mediante aí essa exposição solar, tá? Então, isso vem do nosso histórico evolutivo, né? Preservação da nossa espécie, tá? Ácido fólico é extremamente importante para a perpetuação, né? Para a gestação, ou seja, para que novos indivíduos sejam produzidos, tá? Então, isso aqui entra dentro do contexto nutricional também, tá? Então, olha só, o melanócito, célula que produz melanina, sofre influência de várias células da nossa pele, fibroblastos, queratinócitos, que quando estressados, ó, produzem uma infinidade de substâncias que diretamente no melanócito estimulam a produção de melanina. Então, qualquer situação que estressa teu tecido pode pigmentar o teu tecido. Não precisa ser necessariamente o sol, mas pode ser, por exemplo, um processo inflamatório, como, olha só, as prostaglandinas. Então, aquela mulher que faz depilação com lâmina, que faz depilação a cera, né? Ela vai perceber ao longo do tempo, né? Que aquela região, ela está hiperpigmentando, mas não está hiperpigmentando porque ela está expondo, né? Aquela parte, no sol. Está hiperpigmentando porque ela está estressando, ela está lesionando o tecido, né? Então, nem sempre a melanogênese é um fator induzido pela radiação. É o principal? Provavelmente. Mas eu consigo induzir melanogênese ou produzir melanina mediante a outros fatores estressores, tá? Então, abrasão, né? Uso de produtos químicos, cera, lama, enfim, né? Acaba sendo aí fatores que também estimulam todo esse processo, tá? Então, a melanogênese é um fator multifatorial, né? Então, a gente tem que levar em consideração todos os fatores que podem contribuir com esse processo. E olha só que legal esse estudo, né? O que geralmente a gente vê nesses indivíduos, né? Que tendem a desenvolver mais melasma, né? Ou que já apresentam essas manchas na pele, né? São indivíduos que têm uma capacidade antioxidante menor, ou seja, o mecanismo de defesa deles, antioxidantes, é reduzido. Então, o paciente com melasma, assim como a gente viu no contexto do envelhecimento crônico, eles são dependentes ou extremamente dependentes de antioxidantes. Então, meus amores, quando eu penso em tratar um paciente com hipercromia, com melasma, com manchas na pele, do ponto de vista nutricional, a principal estratégia é atuar sobre a produção de radicais livres. Ou seja, desses fatores que desencadeiam todo esse processo, tá? Então, os estudos já mostram que esses indivíduos, né, de fato, eles têm uma capacidade antioxidante diminuída, reduzida. Então, a minha intervenção é elevar essa capacidade, aumentar o seu mecanismo de defesa para tentar reduzir, né, a incidência de manchas. Esse processo não acontece da noite para o dia, é tempo dependente. E eu costumo dizer que o tratamento do paciente com melasma é crônico e você não vai ver bons resultados em menos de 90 dias, tá? Então, toda intervenção que se faz, e o paciente tem que ter consciência disso, acontece entre 3 e 6 meses, né? Depois são estratégias de manutenção, mas em termos de tratamento, de procedimento, seja de uso tópico, de tratamento estético, de tratamento oral, você não tem ali qualquer tipo de resultado expressivo antes de 90 dias, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a maior parte dos estudos, meus amores, né, que tratam desse assunto, né, e que falam de qualquer tipo de intervenção, você vai ver que eles não são feitos em menos de 90 dias, tá? Então, isso já me dá um entendimento que, se eu quero tratar um paciente com melasma, eu tenho que respeitar pelo menos esse período de tratamento, tá? De 90, né, de 3 meses a 6 meses, tá? Isso vai depender da extensão, né, da área lesionada, tá? Então, olha só que legal, a gente tem aqui, ó, já catalogado, né, identificado quais são as principais regiões mais afetadas, né? Então, vejo que a região da face, que é uma região de alta exposição, ó, você concentra a maior parte das manchas, ó, no terço superior, né, e aqui no zigomático, tá? No frontal e no malar. Então, essas aqui são as regiões mais afetadas.
O melasma, ele está mais associado com a redução da qualidade de vida, como eu falei, do que qualquer outro tipo de condição orgânica do paciente, né? Por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu fiz um estudo, né, para uma empresa de nutracêuticos e a gente avaliou ali em 90 dias a eficácia da suplementação, né, de alguns compostos dentro daquele suplemento. Tinha ali vitamina C, licopeno, aqueles fotoprotetores bem tradicionais, né, para o tratamento do melasma. E depois dos 90 dias de intervenção, né, o que a gente viu de resultado preliminar foi uma coisa bem surpreendente e já era esperada, né? Primeiro que a qualidade de vida das meninas aumentaram bastante, né? Então, assim, em termos de aumentar seu nível de socialização e de estar em ambientes abertos, né? Isso foi fantástico. Então, isso mostra que a autoestima delas melhorou bastante, né? Ou seja, não sentiram mais vergonha das manchas. E um outro dado que me chamou muito a atenção foi que depois do tratamento, o intercurso sexual aumentou. Olha só que legal. Então, as mulheres se sentiram mais à vontade de ter relações sexuais. Então, isso mostra o quanto, né, essas manchas na pele afetam e muito a autoestima das mulheres, das meninas. Então, o tratamento, ele não é só voltado para reduzir as manchas da pele, mas é para devolver qualidade de vida, autoestima para essas mulheres, tá? Então, o que a gente faz em termos de tratamento, na verdade, é tentar, de fato, aumentar, elevar, né, o espírito, né, o humor dessas mulheres. Então, eu vejo que essas áreas são as mais afetadas, porque são as áreas mais expostas. E, gente, olha só esse organograma que legal. Talvez esse estudo seja, assim, um divisor de águas para quem quer entender e para quem quer trabalhar com melasma. Porque aqui a gente vê todo o processo ou todos os fatores que são induzidos, né, ou que induzem a produção de melanina. Então, você vai ter, sim, uma linhagem ou várias linhagens de células que são afetadas pela radiação. Então, aqui eu tenho os meus queratinócitos, eu tenho aqui as minhas células imunológicas, como os mastócitos, né, que produzem histamina. Histamina é um indutor de melanogênese. Os fibroblastos, que produzem ali citocinas pró-inflamatórias, os próprios melanócitos. Então, aqui eu tenho todos os caminhos, né, pelos quais esse estresse, esse dano, né, acaba culminando com a produção de melanina, tá? Algumas vias são clássicas, a gente vai ver que, por exemplo, você tem aí, né, o próprio processo inflamatório induzindo essa atividade, então o próprio sol, né, ele sinaliza o fibroblasto a converter, né, o aminoácido tirosina em melanina, então esse processo de melanogênese também é induzido, né, por um dano inflamatório. No próprio melanócito, né? Então, o principal sinalizador aqui é o diacilglicerol. Então, olha só que legal, quando você expõe a pele na radiação, essa energia luminosa, ela ativa uma enzima de membrana chamada de fosfolipase. Essa fosfolipase degrada os fosfolipídios de membrana, né? E um dos produtos de degradação desses fosfolipídios é uma substância chamada diacilglicerol. Todo diacilglicerol dentro da célula é um sinalizador, ou seja, vai desencadear algum tipo de resposta. No melanócito, é uma substância sinalizadora que ativa a enzima tirosinase, que é a enzima que converte a tirosina, o aminoácido tirosina, em melanina. Então, ele vai pigmentar o teu tecido, tá? Então, esse aqui é um mecanismo induzido no próprio melanócito. Mas eu tenho fatores que são induzidos no meu queratinócito, né? Então, por exemplo, o dano da radiação sobre a minha epiderme, né? Vai produzir, por exemplo, ACTH, hormônio estimulador de alfa-melanócito, ou seja, todos os elementos, componentes, né, produzidos nessas células periféricas que, olha só, acabam atuando sobre o meu melanócito também, né? Então, gente, não é um componente isolado que vai gerar todo esse processo, né? A melanogênese é algo bem complexo, envolve a ação de inúmeras células, como eu disse, células de defesa, os próprios queratinócitos, os próprios melanócitos, os meus fibroblastos, então tudo isso acaba contribuindo com os mecanismos de pigmentação, né? Olha só os mastócitos, como eu falei, são células de defesa, né? Eles produzem histamina, em especial, né? E essa histamina, ela pode induzir melanogênese. Sabe uma das coisas que mais reduz degranulação de mastócito dentro da nossa área e que alguns estudos comparam, inclusive, com medicamentos, com anti-histamínicos, que é a lecitina. Então, uma das estratégias que eu uso muito para diminuir degranulação de mastócito, né? Principalmente naquele paciente pós-praia, que se torrou no sol.
Então, aquele camarada que no primeiro dia de praia fica vermelho, queimado, aquilo é um processo inflamatório. Aquilo é pura histamina naquela pele, né? Então, aquele indivíduo está degranulando mastócito, está doidado, né? Aquela pele vermelha, aquela pele vasodilatada, aquilo é histamina pura. E uma das coisas que eu uso muito, né, nas minhas prescrições pós-sol, né, desses indivíduos que se tornam, é a quercetina. A quercetina é uma das substâncias que reduz, que diminui a degranulação de mastócitos. Então, a produção dessa substância, ela vai lá para baixo. Então, os mastócitos, olha só, né, tem um papel significativo nesse processo. Então, diminuir a degranulação de histamina é fundamental. Né? A gente também tem aqui o hormônio alfa-MSH. Aí eu falo um pouco dos níveis de ansiedade e estresse nos nossos pacientes, né? Então, geralmente, quando o indivíduo está estressado, né? Está ansioso, ele aumenta os seus níveis de cortisol. Esse estresse, né? Ele acaba induzindo os mecanismos, né? Ali do teu eixo hipotálamo hipofisário, a produzir os precursores dessa pigmentação, como, por exemplo, a CTH, que a gente viu que ele está aqui presente, ó, a CTH, e também o hormônio alfa-MSH, né? Que é o hormônio, o estimulador de alfa-melanócito, que ele também está aqui, ó, o alfa-MSH. Então, indivíduos ansiosos, estressados, né, eles também podem pigmentar o seu tecido, a sua pele, porque você produz isso aqui a nível do sistema nervoso central. E quando cai na circulação e cai na sua pele, dependendo da responsividade dessa célula, desse melanócito, ele pode induzir a melanogênese. E aí você começa a ver a literatura, né? E alguns estudos falam que, de fato, né, o aumento dos níveis de estresse e de ansiedade acabam induzindo todo esse processo de pigmentação do tecido. Então, vejo que controlar a ansiedade, controlar o estresse também é fundamental, né? Isso gera uma boa resposta sobre o tecido cutâneo. Na verdade, qualquer situação que aumente esses níveis de hormônios, né, do estresse no organismo, qualquer estratégia que reduz isso vai preservar muito a sua função tecidual. Então, a gente sabe que o cortisol, por exemplo, na pele, no tecido cutâneo, é um hormônio que degrada, né, que vai induzir degradação. Então, dentro da nutrição estética, né, ou das estratégias, uma das formas de a gente preservar o tecido é, assim, reduzir o nível de estresse do paciente, tá? E hoje a gente sabe que essa alta exposição aos dispositivos eletrônicos, né, também são fatores que induzem melanogênese. Isso a gente viu muito na pandemia, gente. Então, né, o número de horas que as pessoas passaram a ficar na frente dos dispositivos eletrônicos triplicou, né? Então, as pessoas que ficavam ali 6 horas passaram a ficar 12, né? Isso gerou um impacto bem significativo sobre as estruturas da pele, né? Então, a luz emitida por esses dispositivos, que é esse aqui que vem do nosso computador, do nosso celular, do nosso tablet, ele tem praticamente o mesmo comprimento de onda da luz do sol. Então, ele vai atingir as mesmas camadas do nosso tecido. E, por incrível que pareça, a gente tem um receptor para esse comprimento de onda na pele, que é o opsin. Esse receptor, ele se sensibiliza a essa energia nesse comprimento de onda. E olha só, quando você sensibiliza esse receptor, olha só, você acaba sinalizando, desencadeando uma cascata de sinalização no seu tecido. E olha só, estimulando a produção de tirosina. E aí você pigmenta a sua pele também, tá? Então, hoje, a gente sabe que não é só a luz solar, a luz visível, a luz azul, ela também compromete a nossa pele, tá? Os aparelhos mais recentes, eles vêm aí com filtros, né? Aquele filtro azul, acho que provavelmente vocês já devem ter visto isso no celular de vocês, né? Ele é uma forma inteligente, né, de você diminuir, né, essa incidência mais direta desse comprimento de onda sobre a sua pele, tá? Então, hoje você baixa aplicativos, os próprios celulares mais recentes já vêm com essa função, né, para diminuir ou modificar esse comprimento de onda. Mas é fato que a gente estimula a melanogênese, né, mediante aí a exposição intensa da luz azul, desse comprimento de onda sobre a pele. Então, essa alta exposição aos dispositivos eletrônicos também pode ser um fator interessante, né, para o processo de melanogênese. As mulheres são mais propensas a desenvolver melasma porque o hormônio, né, o estrogênio, né, ele também induz esse processo. Então, aqui a gente vê o estrogênio, né, se ligando aos seus melanócitos e olha só, induzindo toda essa resposta de aumento de enzima tirosinase, né? Então, as mulheres em idade fértil, elas acabam aí tendo uma frequência maior
de melasma, tá? Então, o hormônio estrogênio é um hormônio indutor, tá? Toda mulher que tem, toda mulher em idade fértil vai desenvolver isso? Não. A gente tem aí algumas características que são particulares de cada menina. Algumas mulheres, de fato, respondem mais, tá? Mas é fato que o estradiol, o estrogênio, ele é um hormônio que vai desencadear, muitas vezes, esse processo. Como eu falei, a incidência maior de melasma em mulheres em idade reprodutiva, porque apresentam níveis maiores desse hormônio. As mulheres gestantes também acabam hiperpigmentando a pele, tá? Então, o cloasma, que é o aumento de manchas, né, na pele em mulheres gestantes, também tem relação com a função hormonal, tá? Então, a gente vê que muitas mulheres, no período gestacional, hiperpigmentam, né, algumas regiões do corpo, mamilo, a região da mucosa vaginal, né, a região de boca, né, a mucosa da boca. Então, isso é uma resposta ao aumento bem significativo dos hormônios sexuais, em especial do estradiol, nessa fase de reprodução, tá? Então, as mulheres são ali as mais suscetíveis a desenvolver esse problema, né, por conta do fator hormonal, tá? E os contraceptivos, né? Então, hoje a gente sabe que o uso, né, de contraceptivos orais, né, à base de estrogênio, principalmente, também pode induzir todo esse processo. Então, vejo que existem algumas condições que não dá para tratar a mulher com melasma. Mulheres que fazem uso de contraceptivo oral, né, principalmente ali os que têm estradiol na sua composição, são mais difíceis de tratar, né? É aquela coisa, enxugar gelo. Então, a recomendação, muitas vezes, é suspender o uso do medicamento, caso isso possa acontecer, para fazer a terapia, né, o tratamento dessa hipercromia. Tá? Então, os contraceptivos orais também podem ser aí um fator indutor de todo esse problema. Tá? Então, pense na mulher que faz uso de contraceptivo oral e ainda se expõe à radiação. Né? Então, é uma soma de fatores que podem favorecer aí o aumento da hipercromia nesse público. Então, a gente já tem isso descrito na literatura, né? O uso de contraceptivos orais podem, sim, aumentar a incidência de melasma, tá? Então, mulheres em idade reprodutiva, gestantes que fazem uso de contraceptivos orais vão ser, sim, um grupo de risco, tá? Então, no melasma, assim como a gente falou do envelhecimento, né? Preservação de colágeno, enfim, dependem, né, da nossa capacidade antioxidante. Eu gosto muito desse exame, meninas, porque ele mostra todo o nosso sistema antioxidante endógeno. Não sei quem já fez isso, quem já solicitou para o paciente de vocês, mas esse exame antioxidantes totais, ele mostra toda a nossa capacidade de defesa contra os radicais livres. Nem todo plano de saúde cobre, tá? Mas dependendo do plano de saúde, a gente consegue ter essa resposta. E ele é uma ideia bem inteligente, é um parâmetro bem inteligente para a gente adequar às nossas prescrições, tá? É um único marcador? Não, né? Eu tenho outras formas de avaliar isso, né? Mas esse pega ou engloba todos. Então, talvez dentro de um contexto, né? Prognóstico, diagnóstico, ele possa ser interessante, porque a gente consegue ter esse painel, esse retrato do paciente. Então, quanto mais baixo, né, essa capacidade antioxidante total, é pior para o paciente. Isso significa que seu mecanismo de defesa ele está deficitário. Né? Então, o ideal é sempre que um exame, quando esse exame for feito, realizado, ele fique próximo dos 1.200. Isso mostra que esse indivíduo está, de fato, combatendo de forma eficiente esses radicais livres. Se eu pego um paciente com uma baixa capacidade antioxidante, eu tenho que restaurar todo esse sistema. Né? Eu tenho que estimular esses mecanismos justamente para preservar não só a pele, mas a saúde desse indivíduo, né? Porque a gente sabe que todas as doenças têm relação com o aumento da produção de radicais livres. Ou seja, então a gente consegue se apropriar dessas informações, né? Desses dados para poder aí auxiliar nas nossas prescrições, tá? Então, como eu falei, né? Tratar melasma, hiperpigmentação e hipercromia é, de fato, elevar a capacidade antioxidante dos nossos pacientes, porque os estudos já mostram que esses indivíduos, por natureza, apresentam uma redução desse sistema. E aí, o que a gente pensa? Na vitamina C, né? Então, a vitamina C é a vitamina C é uma das vitaminas hidrossolúveis, talvez, mais importantes para a pele, né? A nossa pele usa muito vitamina C, não só para reduzir, né, o dano oxidativo, mas a vitamina C é extremamente importante para a produção de colágeno, então a gente usa muito a vitamina C nos tratamentos anti-envelhecimentos, né?
E essa vitamina C pode vir de uso tópico, de uso oral, né? Enfim, ambas são eficientes no contexto da pele. A gente consegue mensurar isso a nível de exames laboratoriais, então você tem uma concentração plasmática ideal, que é de 45 a 50 micromol por litro. Pasmem, né? Eu pego muito paciente com baixos níveis de vitamina C. Isso significa que a dieta do paciente ele é pobre, né? Em vegetais, porque são as principais fontes dessa vitamina. Então, é um indivíduo que, puxa, no recordatório, come uma fruta por semana, né? Então, você vai ver, a nível de exames, né, alterações nesses marcadores. Então, veja, vitamina C é extremamente importante quando a gente fala de pele, né? Na dermatologia, a vitamina C, ela está sempre presente, tá? Pelos efeitos que ela gera no tecido. Então, antioxidante, né? E estímulo de produção de colágeno. Assim como a gente também tem o zinco, ó, no melasma, gente. A redução dos níveis de zinco é bem significativa. E o zinco é extremamente importante para a pele, né? A gente tem que manter sempre o paciente dentro dos valores ideais, né? Que fica em torno de 85 a 160, tá? Então, eu tenho que avaliar o zinco do meu paciente. O zinco, ele é um componente essencial para as estratégias antioxidantes, né? Ou seja, para manter a minha capacidade de defesa, né? Adequada. Isso preserva o meu tecido, né? Melhora a capacidade de proteção da pele contra esses danos extrínsecos. Então, outro nutriente importantíssimo dentro da estética, da nutrição estética, é avaliar os níveis de zinco no organismo, tá? Assim como também os carotenoides, né? O beta-caroteno, né? Os carotenoides em especial, eles são extremamente importantes para o tecido. A pele, meus amores, acumula uma grande quantidade de beta-caroteno, tá? Provavelmente vocês já viram aquelas pessoas que têm a palma da mão amarela. Já viram aquelas pessoas bem amarelas quando comem um monte de cenoura, de abóbora? Vocês já viram isso? Paciente bem amarelo, amarelado, que a gente chama de hipercaroteinemia. Esses indivíduos, eles só apresentam esse tom de coloração mais amarelada porque, de fato, o pigmento, o carotenoide, se acumula na pele. E ele é um dos pigmentos que, junto com a melanina, protege o teu tecido do dano da radiação. Então, evolutivamente falando, né, é interessante você ter esse pigmento no tecido, porque ele, junto com a melanina, protege o teu organismo. E olha só, a exposição solar, dependendo do tempo de exposição, depleta de 13 a 21% dos carotenoides do teu tecido. Então, em menos de uma hora de exposição, minutos, tá? O fato de você se expor uma pequena fração de tempo ao sol sem a devida proteção já depleta uma grande quantidade, quase um terço desses carotenoides no seu tecido cutâneo. Então, olha só que interessante, uma das vitaminas, ou melhor, né, um dos nutrientes extremamente importantes para a pele e que a gente tem que repor nesse período de alta exposição são os carotenoides. Então, os carotenoides, o beta-caroteno, ele tem que estar presente na dieta dos nossos pacientes, principalmente nessa época onde você tem uma maior incidência de luz sobre o tecido, tá? Então, a taxa de degradação é relativamente alta e ela acontece, olha só, em poucos minutos, tá? Então, a gente perde muito caroteno na pele mediante a exposição solar. E aí a gente pensa nas estratégias. Então, olha só que legal esse estudo, né? Degradação de carotenoides, a gente já sabe que de fato acontece. Então, eu tenho que pensar na reposição. Então, nesse período do ano, né, a suplementação de carotenoides é essencial. Assim como também aumentar a capacidade antioxidante. Olha só que legal esse estudo. A quantidade, os níveis de glutationa da nossa pele, o quanto se perde de glutationa, né, mediante a exposição. Então, você tem aí uma perda de até 40% dos níveis de glutationa, né, mediante essa exposição inadequada à luz. Então, veja que você perde os carotenoides, que são pigmentos de proteção, e você reduz a sua capacidade antioxidante. Então, a tua glutationa vai lá para baixo. Então, são duas estratégias que a gente tem que pensar nesse paciente, né? Repor esse pigmento e aumentar a capacidade antioxidante daquele tecido. Uma das coisas que eu uso muito e que, de fato, protege muito a pele desse processo, desse dano, né? É um pigmento, né? Um carotenoide, a luteína, que olha só que legal, ele aumenta o tempo de exposição da pele, né, à luz solar. Então, ele preserva isso aqui, ó, os níveis de glutationa. Então, a luteína é um pigmento que se acumula no tecido e que mantém ou que preserva mais seus níveis de antioxidante endógenos. Então, a tua glutationa tende a se preservar mais quando você suplementa a luteína, tá? Então, a luteína hoje ela é entendida como um dos fotoprotetores orais
com um nível de eficácia enorme sobre o tecido, tá? Então, a maior parte dos estudos falam no consumo de 20 miligramas por dia, né? Com uma estratégia de aumentar, né, a sua capacidade de defesa mediante a exposição. Assim como algumas vitaminas lipossolúveis, né? Então, eu gosto muito, né, da vitamina E, da vitamina A, né? Que são vitaminas, olha só, que se acumulam nas membranas celulares, né? Então, tocotrienol, tocoferol, vitamina A, olha só onde que eles se dispersam nas nossas células da pele, nas membranas celulares. Então, eles são extremamente importantes, ó, para reduzir peroxidação lipídica, dano celular, tá? E além disso, ó, a vitamina E, né, acaba preservando, né, as proteínas de colágeno no tecido, né, ou seja, aumentando a nossa fotoproteção e reduzindo a atividade das metaloproteinases de matriz. Então, galerinha, né, essas vitaminas lipossolúveis, elas são extremamente importantes para preservar as nossas células, principalmente as membranas celulares, né, das nossas células, né? Isso aqui a gente vê que acaba sendo essencial nesse processo. A vitamina C, como eu falei, né, evita o dano oxidativo, aumenta a produção de colágeno, tá? Então, ela acaba sendo essencial nesse processo. E aí a gente entra com a nossa bioxina. Bioxina, ela tem uma grande quantidade aí de tocotrienóis, né, vitamina E, que vai exercer justamente esse efeito aqui, ó, expressivo sobre a pele. Então, quando você suplementa a bioxina, né, as vitaminas lipossolúveis, em especial o tocotrienol, ele se acumula nas membranas. E ele vai exercer todo esse efeito mediante ao dano oxidativo, ó, preservar aí, ó, né, a pele desse estresse. Então, ele vai impedir a hiperpigmentação, vai impedir a degradação de colágeno. Então, a bioxina hoje, ela, pela sua composição nutricional, ela é extremamente importante para a manutenção de pele, tá? Porque evita, sobretudo, o dano oxidativo, tá? E além disso, né, o componente, o glucum presente na bioxina, tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante e aumenta os níveis de glutationa. Então, olha só que legal, é tudo aquilo que eu falei para vocês que se perde mediante a exposição solar. Então, olha só, eu degrado, né, os meus carotenoides, diminuo aqui meus níveis de glutationa, então eu tenho que repor isso. E a bioxina hoje talvez seja o suplemento nutracêutico com o melhor perfil para atuar sobre a pele diante dessa alta exposição, tá? Então, exerce o efeito antioxidante, o efeito anti-inflamatório e aumenta os níveis de glutationa no tecido, tá? Então, você já vê aí esses efeitos sendo descritos na literatura, ok? Então, gente, pensando em fotoproteção, a bioxina hoje, ela acaba entrando dentro de um contexto, né, nutricional, um nutracêutico extremamente eficaz. Professor, quanto tempo antes de bioxina? Como eu falei para vocês, 3 meses antes, pelo menos, tá? Então, se eu quero preservar a minha pele desses danos, eu tenho que pensar que o consumo da bioxina tem que acontecer pelo menos 3 meses antes de exposição. Ah, mas meu paciente já se expôs e está voltando da praia agora. Posso usar? Posso, né? Porque ainda vai exercer seu efeito protetor sobre o tecido, principalmente aqui, ó, aumentar a nossa capacidade antioxidante, tentar reverter o dano que foi gerado no tecido. Então, eu coloquei aqui para vocês, gente, algumas sugestõezinhas de fórmula para a gente trabalhar com os nossos pacientes dentro desses contextos. Então, uma fórmula fotoprotetora, né? E aí eu falo para vocês que essa formulazinha é super interessante e ela deve acontecer deve ser suplementada pelo menos 3 meses antes da exposição, da alta exposição. Então, olha só, a bioxina, vitamina C, beta-caroteno e luteína, tá? Então, uma formulazinha fotoprotetora fantástica para preservar a nossa pele. Ah, o paciente se queimou do sol. Então, o paciente foi lá, queimou na largada. Primeiro dia ele estava vermelhão, pimentão, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos tentar minimizar esse dano, né? Então, bioxina, bromelina, que tem um efeito anti-inflamatório enorme, quercetina, lembra que eu falei para vocês que a quercetina diminui a granulação de mastócitos? Vamos tentar repor água nesse tecido, o ácido hialurônico é essencial, N-acetilcisteína, que vai também, junto com a bioxina, repor ali os meus níveis de glutationa, vai restaurar a nossa capacidade antioxidante. Então, já deixa preparado lá na frasqueirinha essa formulazinha, porque isso aqui é essencial, né, pro pós-sol, aquele indivíduo que de fato passou um dia inteiro na praia sem se proteger e à noite ele está lá pendurado no cabide. E uma formulazinha para a gente usar aí após a queimadura, né? Para tentar diminuir aquela sensação, aquele desconforto e tentar recuperar essa pele, né? Eu coloquei aqui o estradiol numa composição bem baixinha, né?
0,03%, porque o estrogênio para a pele é um excelente hormônio restaurador, tá? A gente sabe que o estrogênio, ele afeta o comportamento da pele de forma bem significativa. Então, pensando em reparo, aumento da capacidade antioxidante, com certeza o estradiol entraria muito bem aqui. Por isso que eu adicionei o estrogênio, tá? Uma concentração bem baixinha nesse pós-sol, tá? Eu já usei estradiol na minha pele e eu falo para vocês que o resultado é fantástico, tá? Então, cremes, loções, sérum com estradiol na pele é sensacional o resultado, tá? Então, por isso que eu adicionei ele aqui nessa formulazinha. Então, a fórmula fotoprotetora, que se usa ali, ó, pelo menos 3 meses antes da suplementação, e aqui uma fórmula justamente para o paciente que, para aquele indivíduo que se queimou, se expôs e está com aquela pele bem irritada, tá? Adri, eu prefiro o estradiol, tá? Porque o efeito do estradiol sobre as células da pele é diferente do estriol, tá bom? Então é melhor a gente trabalhar com estradiol mesmo, beleza? Pela capacidade de recepção do hormônio no tecido, tá bom? Então, eu coloquei aqui só uma formulazinha reparadora, aquele cara que vai usar essa fórmula aqui durante 5 dias, por exemplo, tá? Que é o período que a pele precisa para reparar. Lembre que isso é um processo inflamatório, então, essa resposta inflamatória, ela vai durar pelo menos ali 72 horas. Então, o dano na pele, geralmente, aquele dano pós-sol, geralmente tem um tempo de duração mínimo aí de 72 horas, dependendo do grau de queimadura, tá? Então, a gente pode utilizar isso aqui pelo menos nos dias iniciais após a lesão, tá bom? Ó, para danos crônicos, né, gente? Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, essa exposição, aquela exposição a longo prazo, aquele indivíduo que já vem acumulando os danos no tecido, tá? Então, eu criei aqui uma formulazinha para a gente tentar suplementar o paciente ao longo do tempo. Então, lembra que eu falei do banco de colágeno, de tentar estimular esses componentes de matriz, né? Ao longo do tempo, essa formulazinha aqui era fantástica. Então, a bioxina, o biúva, né? Que são ali as propriedades, tem propriedades funcionais, né? Do uvo, né? A vitamina C, o bioferrim, né? Que tem o ferro extremamente importante para a pele, né? Para a produção de colágeno e o péptano, né? Os peptídeos de colágeno. Então, coloquei aqui alguns componentes que a longo prazo vão trazer benefícios para o nosso tecido, tá? Então, essa é uma fórmula para a gente usar para o paciente ao longo do tempo. Então, para aquele paciente que já faz tratamento, que está com você já há muito tempo, que já está preocupado, né, com os cuidados da pele, não é aquele cara de verão, tá? Esse aqui é aquele cara que tem uma preocupação, aquela paciente que tem aquela preocupação com a pele, né, o ano inteiro. Então, essa formulazinha aqui, ela é perfeita para a gente modular esses processos de degradação do tecido, tá? Então, uma forma a longo prazo. Posso usar isso aqui pré e pós-procedimento estético? Pode também, tá? Eu coloquei ali algumas sugestões, mas essa também poderia entrar justamente para estimular a resposta, né, dos diferentes procedimentos para rejuvenescimento, tá? Então, para o dano crônico, né, para aquela proteção a longo prazo, essa formulazinha aqui, ela é fantástica, tá? E para as hipercromias, né, como eu falei para o melasma, eu coloquei algumas sugestões que podem ser interessantes para a gente reduzir as manchas na pele. Lembra que eu falei que o tratamento do melasma, né, não tem cura. A gente consegue diminuir essas manchas no tecido. Então, o polipó de leucotons, né, hoje é o fitoterápico com maior efetividade e maior volume de estudos, né, para essas hipercromias. A bioxina, né, pelo efeito antioxidante, anti-inflamatório, e fotoprotetor que ela tem, e a vitamina C, tá? Então, uma suplementação oral para a gente aumentar a capacidade antioxidante e proteger a pele desse dano. E uso tópico, né? O ácido tranexâmico, né? A niacinamida, hoje tem muito estudo falando sobre o efeito dela sobre o tecido, e na Clear, né? São aí a combinação de 3 ativos que tem uma propriedade fantástica em reduzir todo esse processo. Então, veja, eu estou falando aqui de um fotoprotetor, estou falando de um home care, e os cuidados que ela vai ter que ter em casa, né, e no dia a dia, protetor solar, enfim, justamente para minimizar, né, a exposição da luz sobre o tecido. Então, a combinação dos dois, gente, já dá aí um bom efeito sobre a pele, tá? Então, vai atuar diretamente sobre, né, essas manchas no tecido, tá? Então, eu gosto bastante dessas duas combinações. E os tratamentos estéticos, né? Que também acabam aumentando bastante nesse período pós-verão, né? Então, uma das coisas que eu percebo lá na clínica
é o aumento, né, dos tratamentos estéticos de pacientes que voltaram, né, de férias, enfim, preocupadas em restaurar o tecido. Então, um dos procedimentos que eu gosto muito, tá? E que, de fato, devolve vitalidade para o tecido, né, é a radiofrequência. Então, sem sombra de dúvida, é um dos estudos que a gente, dos procedimentos que a gente tem mais volume de estudo e que está mais associado com benefícios, né, sobre a pele, principalmente quando a gente fala de procedimento, de fatores associados ao envelhecimento, degradação de matriz, que é aquela realidade que a gente viu lá na pele envelhecida, tá? Então, olha só que legal. Então, a maior parte dos estudos mostra que o uso da radiofrequência aumenta a produção de colágeno no tecido. Agora, esse estudo em especial, ele associou a radiofrequência com os peptídeos de colágeno. E olha só, você teve um aumento bem mais expressivo, né, dos componentes da pele com o procedimento, com a radiofrequência, mais os peptídeos de colágeno. Então, isso mostra que a suplementação, associar a suplementação a procedimento é extremamente eficaz. E hoje, na minha realidade, na minha prática clínica, eu não submeto nenhum paciente a qualquer tipo de procedimento sem antes fazer uma conduta nutricional, tá? Porque, de fato, eu só tenho os melhores resultados quando eu faço esse ajuste. Então, no mínimo, os peptídeos de colágeno vão ajudar bastante esse paciente, tá? Então, radiofrequência, olha só, os estudos mostram que ele aumenta significativamente o volume de colágeno na pele, tá? E esse colágeno se mantém, olha só, mesmo depois do procedimento. Então, olha só, nesse estudo, né, o volume de colágeno, ele se manteve aumentado de forma significativa 3 meses após o procedimento. Então, eu gosto muito da radiofrequência porque ela é extremamente eficaz, né, para a pele, proporciona ganhos estéticos fantásticos, tá? E dependendo do tipo da radiofrequência, porque a gente tem várias tecnologias hoje no mercado, né, esse aumento de volume pode chegar em quase 80%. Isso eu estou falando de prática clínica, né? De você pegar, ver e fazer testes, né? Então, você consegue um ganho bem expressivo com esses tipos de procedimento. Hoje, talvez a radiofrequência fracionada, que é talvez a tecnologia mais recente dentro das radiofrequências, é a que mais gera resultado, que é aquela radiofrequência que, junto com a radiofrequência, microagulha a pele, tá? Então, é um baita de um procedimento e que melhora muito o aspecto estético do tecido, né? E outro procedimento que eu gosto muito, meninas, e que de fato dá um resultado já imediato, apesar de ser um efeito Cinderela, um efeito lifting Cinderela, mas ela já dá um resultado na hora, é o ultrassom microfocado, né? É um procedimento mais caro, né? Ele já é um pouco mais de desconforto, mas é um procedimento que a longo prazo funciona muito. Então, assim, 2 procedimentos que eu gosto muito que vale a pena investir. Radiofrequência e ultrassom microfocado, né? E o ultrassom microfocado, ele diferentemente da radiofrequência, apesar de ser energia, né? Ele concentra no único ponto focal, né? Essa energia que é depositada no tecido, né? É um som, né? E geralmente quando essa energia atinge essa região da sua pele, em especial a derme, né, ela gera pontos de coagulação. Essa energia que entra aqui, ela aquece. A radiofrequência também, né? Para quem já fez radiofrequência sabe do que eu estou falando, né? A radiofrequência aquece de dentro para fora, tá? E o ultrassom microfocado não é diferente. Só que o aquecimento dele é tão rápido, né? E tão intenso, né? Que ele cria pontos de coagulação. Então, esse ponto que aqueceu, ele chega a atingir até 60 graus. Então, isso aqui gera uma desorganização muito intensa no tecido. Isso aqui é extremamente importante, tá? Isso aqui gera até processos inflamatórios. E aqui que eu quero bater na tecla com vocês. Se gera processo inflamatório, eu tenho que respeitar essa fase. Então, dica aqui, ó. Todo procedimento que envolve ultrassom microfocado, antes de a gente entrar com qualquer estratégia nutricional, a gente tem que respeitar a fase inflamatória. Então, pelo menos 72 horas após o procedimento, a gente não entra com nada que é antioxidante, que é anti-inflamatório, justamente para deixar esse fenômeno acontecer no tecido. Essa é a diferença entre o ultrassom e a radiofrequência. Aqui a gente não tem esse dano tão expressivo, tá? Aqui a gente tem desorganização das proteínas de colágeno, porque desnatura, né? A gente tem estímulo de fibroblastos, né? Então a energia, o calor, né? Acaba estimulando a célula, o fibroblasto a trabalhar, tá? Aqui não. Aqui eu estou gerando pontos de inflamação. Então aqui eu tenho que esperar esse dano inflamatório se resolver
para que esse estímulo inflamatório aumente a produção de colágeno na pele, tá? Tanto é que a radiofrequência você pode fazer uma vez por semana. O ultrassom microfocado, geralmente você faz uma vez a cada 2 meses, 3 meses. Tem protocolos que respeitam um tempo mais longo de procedimento, tá? Mas uma sessão, gente, já é possível ver um grande resultado. Então, quem já fez, quem tem curiosidade de fazer, é um baita de um procedimento, tá? Então, a manopla emite uma energia, né? Que a profundidade dessa energia vai depender aqui da ponteira, que isso aqui é manipulável, é trocável. Então, se eu quero atingir tecido adiposo, né? Essa ponteira tem um comprimento de onda maior. Se eu quero atingir derme, eu posso trabalhar com outra ponteira. Inclusive, para gordura localizada, ele também serve, tá? Então, quando você dispara essa energia, ela gera um ponto de coagulação. Você tem aqui uma energia, né, concentrada num determinado ponto, só que aquece, chega a atingir 60 graus. Então, isso aqui desorganiza o tecido. Isso aqui é fundamental para o reparo, né? Então, é um dano que você gera e esse dano tem que ser reparado, tá? E aqui que a mágica toda acontece. Então, você vai aumentar a produção de colágeno, você vai reorganizar a ciclo de colágeno, você vai aumentar a estrutura, né? Dessa pele, enfim. Então, eu gosto muito do ultrassom, justamente porque o efeito rejuvenescedor dele é fantástico. E aí eu coloquei aqui, ó, algumas estratégias para a gente auxiliar nesse tratamento. Então, isso aqui a gente entra com 5 dias depois, tá? O biova, a vitamina C, o peptão, né? A gente espera aquele período inflamatório. Então, depois de 3, 5, até 10 dias, gente, tá? É o ideal. Você entra com essa suplementação. Isso aqui dá para usar também com os bioestimuladores. Então, aquele indivíduo que faz lá ácido polilático, hidroxapatita de cálcio, que também gera um dano inflamatório, depois entrar com isso aqui, ó, é fantástico para otimizar o resultado. E aí a gente pode usar, de fato, olha só, um gel, um creme reparador. Então, pós-procedimento, eu posso entrar com ácido hialurônico, né, com o Biovaderm, né, depois daquela fase inflamatória, lógico, né, entrar com o Biovaderm, o ácido hialurônico, vitamina E, vitamina C, que vão otimizar todo o processo de síntese de colágeno no tecido, tá? Então, é o fenômeno in out, né? Então, você usa o suplemento, o ativo oral, e o uso tópico, combinação perfeita para os procedimentos. E adequação da dieta. O que eu quero dizer com isso? Que dentro da nutrição estética, algumas adequações nutricionais são importantes, em especial, consumo de carboidratos e proteínas, tá? O que eu quero dizer com isso? Que procedimentos estéticos não se faz em paciente com restrição calórica, tá? Eu tenho que ajustar a dieta do paciente para que o resultado seja eficaz, efetivo. Então, quantidade de carboidrato e quantidade de proteína tem que estar dentro da realidade do procedimento. Então, por exemplo, o que eu trabalho dentro do consumo de proteínas? Pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilograma peso. Então, eu tenho que pegar a dieta do paciente, eu tenho que ajustar a quantidade desse nutriente. Eu não trabalho com restrição de carboidrato. Então, dietas low carb aqui não fazem sentido nenhum. Então, tem que colocar pelo menos 45% do VET dessa paciente em carboidratos. Então, todos esses ajustezinhos nutricionais, eles são extremamente importantes para a gente ter um bom resultado. Aí o suplemento vai fazer a maior puxaria nesse tecido. Então, antes ajusta a dieta para depois suplementar. E aí o paciente pode passar para o procedimento. Beleza? Então, essas são aí, coloquei aí algumas das minhas condutas, né? Daquilo que eu faço em consultório, né? Pensando em pele, saúde de pele, rejuvenescimento, enfim, para tentar melhorar o aspecto do tecido das nossas pacientes, principalmente nesse período que elas vêm com a pele extremamente detonadas. Beleza? Meus amores, dúvidas? Grace, obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela aula. Gente, recados finais. Como sempre, essa aula vai estar disponível no Clube da Nutrição a partir de amanhã. Então, as fórmulas que estão na aula, a aula que ele deu, vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube Purifarma e também no nosso Clube da Nutrição do Telegram, tá bom? Rodrigo, para dúvidas, o pessoal pode também te procurar no teu Instagram, Rodrigo Pode, underline treinar minha rede social, nutricionista, exato. underline, tá aí. Estou sempre à disposição. E, gente, Tem uma pergunta aqui. nutrição estética é isso, é tentar entender, né, como o procedimento funciona. Então, quem quer atuar nessa área tem que entender de procedimento, tem que entender como que a tecnologia interage com o tecido, e se interage com o tecido, né, mexe com o metabolismo, e o metabolismo é nutriente. E aí entra todo o raciocínio clínico da nutrição para a gente trabalhar com esses pacientes. Beleza? Show? Beleza, tudo certo. Gente,